resgatar antigas casas de aldeia que se encontravam ao abandono e convertê-las numa atrativa proposta turística. É este o objetivo do projeto, que está a nascer na Lapa do Lobo, em Nelas, pela mão do empresário Carlos Cunha Torres. Com os olhos postos no turismo rural e na vizinha Serra da Estrela, as Casas do Lupo são fruto da visão e dos afetos do seu promotor e mecenas. Nasceu pelo facto de, como é sabido, eu ter uma ligação muito forte a esta aldeia e, de facto, me sentir muito desconfortável com uma série de casas abandonadas, rurais, portanto, de tipo popular, casas em granito, no núcleo central da aldeia. Eu considero o património arquitetónico civil da Beira Alta. Não estou a falar do património monumental, esse é magnífico. Mas o património arquitetónico civil, esse também é magnífico. Muito na base da Casa de Granito. E é uma pena que, de facto, esse património esteja, de certo modo, abandonado, porque os seus antigos proprietários ou saíram das aldeias ou de facto desinteressaram-se, até porque normalmente são casas que nem eram tidas como muito confortáveis, quando afinal elas podem ser muito confortáveis. Os benefícios deste projeto, por um lado, como eu comecei por dizer, é um ótimo pretexto para se recuperar um determinado património arquitetónico civil tradicional português. E depois é óbvio que isto vai criar dinamização na aldeia, não só pelos postos de trabalho que vai criar, e eu faço sempre questão, nos projetos que trago para esta zona, de contratar sempre pessoas da região, e pessoas, portanto, da freguesia, e todo o dinamismo que vai trazer, porque o facto da aldeia passar a ser visitada por turistas, com certeza que isto vai criar uma dinâmica diferente na aldeia, quer a nível de cafés, quer a nível de outras lojas que possam surgir, e portanto não tenho dúvida nenhuma que vai ser um projeto muito importante para a própria aldeia. Carlos Cunha Torres, há pouco mais de um ano, também ali criou a Fundação Lapa do Lobo, de apoio ao desenvolvimento cultural e social da população do concelho. Uma das fases das Casas do Lupo, projeto integrado no turismo de aldeia, está já terminada. O projeto vai se chamar Casas do Lupo, portanto nós estamos numa aldeia chamada Lapa do Lobo, aldeia esta que até 1526 era referida em todos os mapas como Lapa de Lupo. E portanto o turismo em si vai se chamar Casas do Lupo. Para já nós temos 3 casas em recuperação que estão todas juntas, e, portanto, é aquilo que será chamado o núcleo central, onde estará inclusivamente a zona de estar, a zona social, a sala dos pequenos almoços e um bar. Vai ter um jardim, porque, curiosamente, uma dessas casas tinha um terreno relativamente grande para trás. Vai ter piscina, porque isso é um imperativo da lei. E depois, a estas 3 casas, vão-se juntar mais 3 casinhas pequeninas na rua principal da aldeia, que também vai ser um projeto muito engraçado, porque todas elas têm um quintalzinho anexo. E depois havia uma casa no largo principal da aldeia, enfim, uma casa, eu não gosto da palavra, mas vou utilizá-la, que eu chamaria um mamarracho, portanto, típico dos anos 70, em cimento à vista. E, de facto, essa casa, de certo modo, que está no largo principal da aldeia, de certo modo, iria estragar, se assim quisermos, todo o enquadramento estético que se pretende que as Casas de Lupo tenham. Por isso acabámos por adquirir essa casa e, por opção, no resto de chão dessa casa vai funcionar toda a logística do turismo, nomeadamente a parte de lavandarias e de copa. E então no primeiro andar foi feito um apartamento porque, enfim, algum uso lhe tinha que ser dado. O projeto de arquitetura é da autoria de João Laplane Guimarães e António Gomes. Estes arquitetos respeitaram os princípios da arquitetura civil beirã, devidamente adaptada ao conforto dos dias de hoje. O projeto divide-se basicamente em 3 núcleos, um que já está, digamos, pronto. Estamos a trabalhar nos outros. Procurou-se manter, portanto, as características arquitetónicas da zona, as características arquitetónicas dos edifícios, procurando usar, dentro do possível e sempre que o programa nos permite, tecnologias tradicionais. Procuramos aproveitar todos os elementos, tanto arquitetónicos como a nível de programas decorativos, que estão em estado de ser recuperados.
São casas de finais do século XIX, princípios do século XX, portanto com programas específicos que foram tratados de modo a se fazer o mínimo de demolições e de alterações possíveis dentro dos edifícios existentes e procurando conservar portadas, conservar portas interiores, rodapés, tetos em madeira. Sempre que esses elementos apresentam estados de conservação possíveis de recuperação, isso está acautelado e serão mantidos. Obviamente que neste projeto foi necessário introduzir todos os elementos de conforto atuais e necessários para a operacionalidade de uma unidade deste tipo, como sejam isolamentos, questões de aquecimento, novas redes, tanto de águas como de eletricidade, etc. O primeiro edifício das Casas do Lupo está já terminado. Esta casa era a que estava em melhores condições, mas era também a mais descaracterizada e desenquadrada em termos arquitetónicos. Anteriormente, uma habitação pouco funcional e muito escura, hoje o edifício recuperou dignidade e uma estrutura racional. Do ponto de vista estrutural, tivemos que fazer uma espécie de corte e costura, quer dizer, avançar um bocadinho o telhado, cortar um bocadinho a parede, cortar uma laje, inverter o sentido de uma escada de acesso ao piso 1, mas para podermos ter um acesso independente. A fachada foi interessante, porque de facto era uma fachada em cimento, com embasamento em pedra da região, com uma falta de simetria evidente, que fazia que estava dissonante em relação às casas do Largo. E a nossa ideia para aproximar, exatamente para fechar o Largo, foi tentar modificá-la e reproduzir as outras casas. E então conseguimos, com um bocadinho de corte e costura, no fundo, tornar a fachada simétrica, rebocá-la, fazer um remate do telhado semelhante às casas de frente. Com o término do projeto previsto para 2013, este é um bom exemplo de revitalização de um património que merece ser vivido e nunca esquecido. Em Arraiolos, entrevistámos Rolf Heinemann e Jordi Fornels. Esta dupla projetou a Vila Extramuros, uma pequena unidade de turismo que recupera o conceito das antigas casas senhoriais do Alentejo. A ver no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.